nesta noite para juntos adorarmos a pessoa do nosso Deus. Não sei se é impressão minha, mas o Vitor está meio explosivo hoje. Vocês concordam comigo? Dizem que ele queria provar o sabor da aditivada, né? Ele foi passar da bomba para o tanque do carro e ele ingeriu aditivada, né? Então ele já sabe qual é o gosto da aditivada. Irmãos, para quem não me conhece, né, ontem havia uma quantidade, hoje há uma outra. Me chamo Marcelo Barros, nasci dentro da Bolívia e tenho registros bolivianos e brasileiro, mas eu acho que eu sou brasileiro. Boliviano é feio, né? Boliviano é feio. Desculpe se alguém aqui tem parentesco com boliviano, mas sempre, de vez em quando nós vamos lá no Acre. Eu tenho alguns parentes que moram tanto dentro do Acre quanto dentro da Bolívia, e eu olho para os meus parentes e, sabe, coisa assim. Então, mas irmãos, ontem eu esqueci de parabenizar a mocidade desta igreja, e eu fico tão feliz. Eles são tão simples à medida que são tão elegantes e gentis. E eu disse para a irmã que veio conosco: você não se assuste com o tamanho da mocidade, porque o pequeno é o Vitor, eu notei, e tem um outro baixinho aí, mas o restante, né, são grandes. Estão entregues em boas mãos. Irmão Vitor Pontes, irmã Kelly, somos amigos já há muito tempo, trabalhamos juntos já em uma mesma igreja. Irmão Vitor presenciou e me apoiou numa cena muito difícil quando fui fazer conferência em Parintins. Eu saí na quinta-feira e tinha ficado certo que a minha família não ia, mas aí de repente ela me ligou, minha esposa ligou e disse: amor, o irmão está indo para Parintins deixar peixe, o barco é grande e eu vou com ele. Tá bom, então saíram sábado de manhã. Eu saí, o certo é que eles chegariam 5 horas de São Sebastião para Parintins. Eles chegariam entre 5 e 6 horas. Eu saí 7 horas para a igreja. Fomos para a conferência, eu voltei, eles não tinham chegado, o telefone não atendia, e aí começou a preocupação e passamos a noite. Em claro, eu estava na casa do irmão Vitor com a irmã Kelly, quando esses moravam em Parintins. Irmãos, foi uma noite de agonia, até por volta de 2 horas de domingo, quando a notícia chegou de que minha família estava bem. O barco pregou e a correnteza, em vez de levar para a margem correta, onde passavam os barcos, levou para a parte de cima, os encalhou e eles ficaram lá isolados, sem ajuda, sem ninguém. Foram dias difíceis, momentos difíceis para eles. Passaram a noite no Carapanã, a água acabou, o barco estava cheio de peixe, mas não tinha fome, né? Então, louvado seja Deus pela tarde de domingo, quando o irmão me ligou e perguntou: pastor, elas chegaram por aí? Eu disse: não chegaram porque elas estão aqui conosco. Então, né, foi muito. Passa para minha esposa. E chorava feito uma manteiga, irmãos, dentro de um barco, as pessoas tudo me olhando, não sabiam o que estava acontecendo, e eu chorando, e eu disse para ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? E foi bom ouvi-la. Mas é um prazer poder estar aqui. Eu estou acompanhado. Eu falei que estive na igreja ali em domingo, falei com o Vladimar e o filho, eles disseram que estavam aqui, os irmãos da Elin, então conheço eles. Também estou acompanhado do meu irmão. Fique em pé, Rogério. Rogério é seminarista, está no último período já, né? Está no último período. Deus salvou 2 e 2 na família. Está servindo a Deus. Minha esposa, mamãe, fique em pé, mamãe. Essa acertou na loteria, irmãos. Acertou, mamãe. Esqueci de apresentar minha sobrinha, Bianca. São membros da igreja Renascer, pastor Antônio Marcos. Irmã Josana, fique em pé, irmã Josana. Irmã Josana é de São Sebastião da Tumã, também é conselheira de mocidade, uma excelente conselheira. 7 anos que eu vivi em São Sebastião, esta irmã me apoiou com seu esposo, sua família, são amigos de verdade, estão aqui conosco, então nós queremos agradecer. Irmãos, ontem
nós começamos e entramos no pano de fundo. Eu precisava mostrar para os irmãos o cenário que se encontrava Daniel antes de entrarmos no livro propriamente dito. É o que nós vamos fazer agora. E ontem nós falamos ainda a respeito da integridade. Iniciamos perguntando a pessoas íntegras ainda nos dias de hoje. O mundo está de fato corrompido, nós vivemos numa crise de integridade, e nós falamos que falta integridade na família, falta integridade nos palácios, falta integridade nos magistrados, nas casas de leis. Os homens que deveriam então fazer as coisas certas, recentemente nós estamos a observar, eles estão faltando com integridade. E nós falamos que esse era o cenário onde Daniel estava inserido. Falamos então ainda a respeito do aspecto ali histórico. Falamos que Deus fez uma promessa, chamou um homem chamado Abraão. Esse homem forma uma família, desta família sai uma nação, desta nação ela desce por o Egito, passa 400 anos no Egito. Obrigado. Mostramos ainda, irmãos, o aspecto político de Judá. Falamos que em 606 houveram novos acontecimentos que vieram modificar o cenário político daquela cidade, daquela região. E falamos então da vitória de Nabucodonosor, quando a Síria e o Egito brigaram e enfraqueceram. Eu disse que era como um cachorro brigando pelo osso. Um terceiro veio e levou. Então Nabucodonosor fortificou, iniciou ali então um grande império, o império de Nabucodonosor. E hoje, irmãos, nós vamos e terminamos falando a respeito de como estava, como se encontrava o aspecto espiritual da nação de Israel. E eu posso dizer para os irmãos que não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam acabado com a reforma da religiosidade do rei Josias. Quando Josias então morreu, aquela reforma moral e espiritual da nação cessou-se. Dá-se então o início agora a um novo reinado, o reinado de seu filho. E seu filho não vai seguir o mesmo modelo de seu pai. O pai, em situação de contrição, de arrependimento verdadeiro, rasga as vestes e se curva diante de Deus. Mas o filho, após a morte do pai, é o momento da dinastia, está passando de rei para rei, e ele então, quando o pai morre, ele assume a liderança, ele não faz o mesmo. Em vez de rasgar as suas vestes, ele rasga as escrituras. Diz o texto sagrado que ele pega uma navalha, rasga as escrituras e as põe no fogo, o rolo, e as põe no fogo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo para o livro de Daniel, capítulo 1. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos começar então a tratar da exposição desses versículos. Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo para lá, para Daniel capítulo 1. Versos de 1 a 8 e depois só o 21. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Este os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que o trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei
a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho em que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber o de Daniel, de Beltesazar, de Ananias, de Sadraque, e a Misael, de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 21 apenas. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade a nós oferecida de estar nesta noite, mais uma vez adorando o Senhor, contemplando, ó Deus, o quanto é maravilhoso estar, ó Deus, em Tua casa, junto com o Teu povo, adorando o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Cuida de nós e nos auxilia. Dá, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito para entender e compreender as verdades escritas nas Escrituras e aplica as mesmas em nosso coração para adorarmos o Senhor. Nós oramos agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Não era fácil ser jovem no dia de Daniel. Como nós vimos, a nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência. Os tempos de fervor espiritual haviam acabado com a reforma de Josias. Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e de Abacuque, ele alerta o povo do perigo que o povo está correndo. Ainda ontem eu disse que quando o homem obedece a Deus, ele então está propício a receber de Deus as bênçãos. Mas quando o homem desobedece a Deus e sua palavra, ele está debaixo então de maldição, e nós vimos isso. Então Deus levanta Jeremias e Abacuque, e esses 2 profetas, eles avisam a nação que como eles tomaram a decisão de viver deliberadamente no pecado, desobedecendo a Deus e sua palavra, haveria um tempo em que Deus traria de tratar com a nação. E esse tempo vai chegar, esse tempo está chegando. A Babilônia vai invadir Jerusalém e vai levar o povo cativo. Mas os irmãos vão lembrar que antes de a Babilônia invadir Jerusalém, há uma resistência. Eles vão passar 18 meses resistindo o reinado ou a chegada, a invasão da Babilônia. Eles vão se fechar. Os caldeus vão cercar Jerusalém. Durante 18 meses vai faltar água, vai faltar alimento, vai haver dentro das muralhas de Jerusalém uma matança enorme por conta da falta de alimento, por conta da falta de água. Eles vão praticar o canibalismo, lá a situação vai ser horrível, tudo isso porque eles desobedeceram a Deus e sua palavra. Aqui, meus irmãos, em 606, Nabucodonosor vai cercar Jerusalém. Após os 18 meses, ele então vai invadir Jerusalém. O templo vai ser destruído. Ele vai levar os utensílios para a Babilônia. Ele leva também as pessoas ricas, os jovens, os bem-dotados. Ele deixa os demais para trás. Estabelece aqui Ezequias um governo, mas este governo ele vai se rebelar, como eu disse, contra a Babilônia. Então Nabucodonosor cerca a cidade vai passar fome, o povo vai ser vencido. Depois de invadir a cidade, ele incendia o templo, ele queima os muros, ele força as moças, ele mata os jovens e ele leva o povo cativo para a Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, era o império do mundo. Ela era a senhora do universo nesse contexto de apostasia e mundanismo. Também um contexto de infidelidade e desobediência. Foi nesse tempo dramático que viveu sua infância o jovem Daniel. Seria ele, a pergunta que fazemos, produto do meio, como nós falamos ontem? Seria ele produto do meio? Seria ele mais um a embrenhar-se nas sombras
expensas do pecado. Como ser um jovem num tempo como esse? Como ser fiel a Deus num tempo como esse? Ele é arrancado de sua terra, levado para uma terra invada de pecado. Ele vai ser levado para um lugar que não é sua terra natal. Ele vai ser levado para um lugar onde não estão seus pais. Ele vai ser levado para um lugar onde não há mais um templo para adorar a pessoa de Deus. Como então ser fiel a Deus num tempo ou numa situação como essa? A vida de Daniel, meus irmãos, ela nos ensina o caminho certo no meio da escuridão. A vida desse jovem, ela nos ensina o caminho certo no meio da escuridão. E eu destaco aqui alguns aspectos da vida desse jovem que é importante nós observarmos. Em primeiro lugar, eu mostro que no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Não foi o meio, não foi a situação em si, não foi a retirada de Jerusalém para a Babilônia que fez com que esse jovem perdesse os seus valores. Não foi a situação em si que fez com que esse jovem deixasse de ser íntegro à pessoa de Deus. Não foi a retirada, a força, a perca da família que fez esse jovem ter um coração amargurado, que não viesse mais tarde ser um farol no meio de uma escuridão como era a Babilônia. E é interessante, irmãos, nós observarmos, ele era ainda adolescente, mas eu destaco aqui que ele conhecia Deus. Essa era a diferença. Ele era sim adolescente, ele era sim muito jovem, mas a diferença é, ele conhecia a pessoa de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele tinha intimidade com Deus, mesmo em sua adolescência, mesmo na sua vida jovem, ele conhecia Deus, e isso vai fazer a diferença, e isso fez a diferença na vida desse adolescente. Ele é jovem, o contexto ou o cenário espiritual é caótico, ele vai ser levado para uma cidade onde a idolatria, o pecado, o paganismo, o mundanismo impera. Ele não tem mais os seus parentes, ele não tem mais o seu pastor, ele não tem mais o templo aonde pudesse congregar. Mas a diferença, embora sendo ele muito jovem, é que ele conhecia Deus. Ele conhecia a pessoa de Deus. Sabe, às vezes a gente esconde, ou a gente quer esconder o pecado de um jovem ou de um adolescente por conta de sua idade, de sua pouca idade. Aí nós julgamos, ele tem pouca maturidade, ou ele tem pouca idade para tomar certa decisão. Não, Daniel nos ensina, ele é um modelo aqui de como na verdade pode ser alguém jovem, mas ao mesmo tempo íntegro, alguém que ame a Deus, embora que vivendo num mundo como esse. A diferença, ele conhecia a pessoa de Deus. Ele era ainda muito jovem, mas sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia disso. Ainda muito jovem, ele estava no alvorecer da vida. Mas, meus irmãos, não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Ainda muito jovem, ele não se entregava a isso. Ele era um jovem, mas tinha coragem de ser diferente. Eu lembro de um irmão muito experiente da Luz Brilhante, que ele conta que quando foram se alistar no exército, antes de serem chamados a ficarem em fila ali, eles chegaram de madrugada e ficaram conversando, e aí foram se identificando aos poucos. E ele disse que um mais extrovertido que chegou e disse: olha, já que foram conversando, né, uma parte era crente, já que nós somos crentes, ele disse, então vamos para cá. E foram se afastando, aí foram se identificando. Mas quando o coronel chegou com uma voz muito assim, forte, entoante, disse: quem é crente passa para cá, mas quem não é, fica desse outro lado. E ele disse que antes do coronel dizer isso, havia um grupo que se dizia crente lá. Mas quando esse grupo ouviu o coronel dizer isso, quem é crente passa para cá, a ideia de que o coronel estava aborrecido com quem fosse crente passasse para cá, ele disse que aquele grupo que ali estava, uma parte dele cedeu para o outro lado. E ele ficou olhando aquela situação, e ele ficou percebendo que, na verdade, não havia firmeza.
não havia firmeza. É claro, um contexto totalmente diferente do que é o de Daniel, mas para entendermos isso, irmãos, embora sendo muito novo, ele era um jovem que tinha coragem de ser diferente. Ele tinha coragem para ser diferente. Daniel vivia num meio ou numa geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Jerusalém ficara intacta, irmão, na primeira invasão, mas o templo foi saqueado. E isso não foi por acidente. Por muito tempo os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Eu queria que alguém lesse para nós Jeremias 7, verso 7. Nós vamos dar uma olhada lá. Jeremias 7, verso 7. Por muito tempo esses judeus estavam confiando ou se escondendo atrás do templo. Em vez de confiar no Senhor, confiavam no templo. A ideia é que eles podiam viver como quisessem, mas por conta de frequentarem os cultos, por conta de participarem dos cultos, quando Deus tivesse de tratar, Ele não trataria com eles como na verdade havia prometido, porque na mente deles se passava a ideia de que Deus iria livrar, o templo poderia ser capaz de livrá-los. Eles confiavam que o templo pudesse dar a eles esse poder místico de serem livres ou libertos, em vez de confiar no Senhor. Mas nós vamos ler aqui em Jeremias 7 que o templo não os salvou. Jeremias 7, verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Interessante. Meus irmãos, uma religião sem vida, ela não nos salvará. Isso é um fato. Nós precisamos entender isso. Uma religião sem vida, ela não nos salvará. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. O coração pode nos tornar extremamente religiosos, mas uma religião sem vida não salva ninguém. Você pode ser membro, você pode fazer parte da igreja, você pode fazer parte do coral, você pode ser extremamente religioso, mas entenda isso: a religião não pode salvar ninguém. Não pode salvar ninguém. Confiar, irmãos, no templo não é a questão de dar ou poder fazer alguém substituto, no sentido de se arrepender. Deus reina e quer que o templo exista, mas quer que quem habite no templo, quem faça parte dos cultos, tenha uma vida íntegra, tenha uma vida correta, tenha uma vida certa, tenha uma vida padrão, não só dentro do templo, não só participando dos cultos, mas fora dele. Ser crente dentro de uma igreja é muito fácil. O problema é quando se sai de fora desse templo, quando se sai para fora. Então, quando você olha para Daniel, ele é diferente porque ele está num contexto, numa cidade, num país que não o pertence, não é sua pátria, não é sua terra natal. Mas lá ele faz a diferença, ele tem coragem para ser diferente. Ele é diferente, ele é jovem, muito jovem, mas ele conhece a Deus. Ele sabe que não pode tapear com Deus, ele sabe que não pode enganar a pessoa de Deus, e ele nem pensa nisso. Sua vida é de integridade. O segundo aspecto que nós notamos dele, que no meio das tragédias terríveis, Daniel não deixa seu coração azedar. Ele teve muitas perdas. Nós vamos ver, ele perdeu sua nacionalidade, ele perdeu sua bandeira, ele foi arrancado de sua pátria e de seu lar, ele perde sua família, ele foi arrancado dos braços de seu pai, de seus amigos, de seus vizinhos, ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Perdeu sua liberdade, ele saiu da casa como estudante, não como estudante, desculpe, mas como escravo. Ele não é dono de sua vida, nem de sua agenda, irmãos. Ele está debaixo de um jugo. Sua cidade foi cercada. A fome desesperadora tomou conta de seu povo, ao ponto de as mães comerem seus próprios filhos. Mas o coração deste menino, o coração deste adolescente, o coração deste jovem não se azedou por conta disso. Ele é diferente.
Ele tem coragem para ser diferente. Por fim, nós olhamos, o povo foi levado em bandos para a terra da servidão. Daniel perdeu sua religião, seus pais, seu país foi invadido, sua cidade arrasada, o templo do Senhor derrubado, seu povo está debaixo do opróbrio, mas Daniel está agora longe de casa, em um país estranho, em uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem o sacerdote, sem os rituais do culto. Daniel, a despeito de tantas perdas, porém, não deixa seu coração ser envenenado pela mágoa. Ele não permite que o seu coração seja envenenado. Em vez disso, em vez de buscar a vingança, como nós vimos que os judeus tinham esse desejo no Salmo 137, o desejo deles era, eles cansaram, eles sentaram ali, penduraram as harpas, mas o desejo dos judeus, por conta do que a Babilônia e os caldeus fizeram, era que os filhos, que um outro reinado surgisse e vencesse os babilônicos, vencesse os caldeus, e que agarrasse os filhos dos caldeus e esmagasse na pedra as crianças que fossem nascendo. Mas, irmãos, não é esse o coração de Daniel. Ele não é influenciado pela mágoa, ele não tem esse tipo de sentimento, ele não tem esse tipo de pensamento. Daniel escolheu ser luz e testemunhar a Deus como um jovem fiel numa terra estranha. Não é as pessoas o que elas fazem o que importa, irmãos, mas como reagimos ao que elas nos fazem. Não é, quando você olha para Daniel, o importante para a vida de Daniel não foi o que as pessoas fizeram para Daniel. O que importava para Daniel é como ele ia reagir diante de tudo isso, diante de toda essa atrocidade que os caldeus causaram à sua nação, ao seu país, à sua família, aos seus amigos. É interessante a maneira como ele reage. Ele não reage com o coração amargurado, ele não reage com ira, pelo contrário, ele quer ser luz, ele quer ser uma testemunha, ele vai se tornar um padrão naquele mundo caído. Nós poderíamos até concordar com ele se observasse algumas mágoas, como nós olhamos para Jonas. Quando você olha para o profeta Jonas, não amando a cidade de Nínive, aí quando você estuda o contexto histórico e vê o que os ninivitas fizeram com Jonas, com seu país, com sua família, talvez a gente possa até dar a ideia de que tem um certo sentido dele ter essa mágoa. Mas, irmãos, Daniel é diferente. Ele passa por tudo isso, todavia ele não quer se vingar, ele não está pedindo a Deus vingança contra os caldeus, pelo contrário, ele quer ser luz, ele quer ser uma testemunha fiel. É bem verdade, quando as pessoas nos tratam mal, rapidamente passa pelo nosso coração esses sentimentos. Mas devemos aprender com Daniel que o que importa não é o que as pessoas fazem conosco, mas o que importa, o que deve ser como importante em nossas vidas, é como vamos reagir diante do que as pessoas estão fazendo conosco. É como vamos reagir. Daniel escolheu ser luz. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompe. Ele foi levado para a Babilônia, uma terra invada de idolatria. Foi levado para esse panteão de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Daniel vai como escravo para uma terra que não conhecia, onde não havia Deus e sua palavra, nem o temor de Deus, onde o pecado campeava. Mas mesmo na cidade das liberdades e das fronteiras do pecado, Daniel se mantém íntegro, fiel, puro diante de Deus e diante dos homens. Mesmo numa situação como essa, você olha para a vida de Daniel e você percebe que ele se põe firme. Quando você olha para o verso 8, diz o texto sagrado, resolveu Daniel. Daniel tinha isso como um absoluto na vida: não se contaminar.
mesmo que isso custasse a própria vida, mesmo que sua cabeça fosse decapitada, mesmo que ele tivesse que ser morto, ele jamais venderia a sua fé, jamais negociaria a verdade com quem quer que seja. Ele tinha isso como um absoluto, ele tinha isso como algo crucial para a vida. Ele amava a Deus mais do que a própria vida. Por essa razão ele foi capaz de ser puro, ele se tornou puro, íntegro, ele se manteve dessa forma diante de Deus e diante dos homens. Daniel, meus irmãos, é um jovem fiel a Deus, apesar do presente e das oportunidades na riqueza aí. Viver, meus irmãos, exige um discernimento. Os tolos naufragam, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Aqueles adolescentes, arrancados do seio de sua família como escravo, tiveram a oportunidade de ser rico. É colocado diante dele a oportunidade de ser rico. A vida ofereceu a eles muitas propostas sedutoras, mas nós observamos aqui que diante das oportunidades eles foram fiéis. E eu destaco também algumas coisas importantes nós observarmos. Em primeiro lugar, ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Eles foram convidados a fazerem parte da faculdade da Babilônia. Nabucodonosor era estadista, e como estadista, ao mesmo tempo, aqui em seus exércitos, ele queimava casas, cidades, demolia palácios e templos, e ao mesmo tempo em que assassinavam pessoas, saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia. Também criaram uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores de sua cultura. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-los ao serviço público da Babilônia. Eles mesmos governariam sobre os demais súditos conquistados, e assim aqueles que se rebelassem teriam de fazê-lo contra o seu próprio povo, talvez contra os seus próprios filhos. O vestibular, meus irmãos, era composto de 3 exames. Primeiro, qualidades sociais, eles eram de linhagens reais, ou seja, dos nobres. Segundo, qualidades físicas e morais, jovens, diz o texto sagrado, sem nenhum defeito, de boa aparência. Terceiro, qualidades intelectuais, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, competentes para assistir no palácio. Os aprovados deveriam andar pelo corredor do poder. Em segundo lugar, também percebemos, eles receberam promessas de emprego e sucesso profissional. Capítulo 1, verso 5, dá uma olhada comigo aí, o que é informado a respeito disso. Verso 5 diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Isso nos informa que a universidade lá na Babilônia tinha como um período 3 anos intensivos. Depois disso, eles estariam assistindo no palácio como garantia de um emprego de sucesso. Estariam trafegando normalmente nos corredores da fama. Imagina, Babilônia, a senhora do universo. Ela agora tem o poder do mundo nas mãos. Eles estão agora inseridos na faculdade babilônica. E nessa faculdade babilônica agora, após os 3 anos, eles estão sentados ao lado do rei. Estão trafegando pelo corredor do poder. Isso poderia ter mudado tudo. Talvez a fama, o sucesso, o desejo de ter dinheiro, de chegar ao topo, pudesse ter feito deles um refém desses desejos e ter se entregado à malícia e àquela vida do povo da Babilônia. Todavia, meus irmãos, isso não mudou. Isso não arrancou deles a integridade. Isso não tirou deles sua fidelidade a Deus. Isso não fez deles pessoas diferentes. Pelo contrário, eles se portaram. Daniel e seus amigos se portaram como luz, foram fiéis. Eu digo para os irmãos, cuidado. Aos jovens, cuidado. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta se ganhar o mundo inteiro? Em nossas igrejas,
se o histórico que a Thaís leu também acompanhasse os que desistiram, nós veríamos que talvez os que desistiram foram maiores do que os que ficaram. Não tiveram discernimento, preferiram o mundo inteiro, preferiram ganhar o mundo e perder a sua alma. O que adianta ficar rico e vender a alma para o diabo? O que adianta você ter sucesso e perder a sua fé? Qual é o valor disso? Correr atrás de sucesso e perder a fé, qual é o valor disso? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa, não ter uma vida pura? Qual é o valor disso? Ser famoso, não, olha, eu consegui, eu cheguei lá, né? Esse é um médico, é um doutor, é alguém famoso, mas ali a vida não está limpa. Qual é o valor disso? Muitas pessoas mentem, corrompem-se, roubam, matam, morrem para alcançar o sucesso. Muitos destroem a honra, a família para chegar ao topo da pirâmide social. Mas esse sucesso é pura perca. Ele tem sabor de derrota. Ele é o mais consumado fracasso que existe. Pode ter certeza disso. O discernimento, irmãos, que nos dá percepção para saber quando a aparente oportunidade esconde atrás de uma sedução ou de um grande risco. Daniel viu com clareza os riscos e soube se portar de maneira que sua integridade não foi manchada. Diante dessas grandes oportunidades, ele conservou sua integridade. É tentador. Ele é jovem. Ele está diante de uma grande oportunidade, mas ele não negociou sua fé. Ele não perdeu sua integridade. Ele não manchou sua alma. Ele não perdeu a sua honra. O maior de todos os perigos para Daniel era o risco da acumulação. Daniel teve de se acautelar acerca de 4 perigos. O primeiro perigo foram as iguarias do mundo. Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo de graça, ainda teriam de comer a comida de graça e da melhor qualidade. Eles só teriam de pensar nos seus estudos, deveriam até mesmo esquecer que eram judeus, a fim de se tornarem babilônicos. Deveriam esquecer que eram servo de Deus e se tornar servo de um rei terrestre. Eles teriam que fazer isso, apenas isso. Esqueçam que vocês são judeus, esqueçam que vocês têm uma pátria, esqueçam que vocês têm um Deus. Está oferecido diante de vocês o sucesso terreno. Os corredores do poder foram abertos para vocês. Talvez em nossos dias alguém dissesse: Daniel, você está sendo muito radical. Sabe, irmãos, essa conversa para alguém que quer ser padrão ou quer ver uma vida íntegra, em nosso meio se tornou até pejorativo. As pessoas, às vezes, eu já vi alguém dizer: irmão, você quer ser muito certinho, muito santinho. Mas, ora, não é isso a vida de um crente? Não deve ser essa a ação de um crente? Sabe, às vezes as pessoas estão dizendo: olha, você quer ser radical demais. Se ser radical é manter os valores absolutos, então seja radical. Tenha coragem para isso, seja diferente. Se na faculdade onde você estuda alguém está taxando você
desta forma, então seja, tenha coragem de ser, de continuar a ser. Seja. Permaneça dessa forma, sustente isso até o fim. Não negocie, não manche a sua vida. Seja, se ser radical é manter os valores absolutos, se ser puritano é manter os valores absolutos, então seja. Paga um preço, mas seja. Daniel aqui é um modelo para nós. Seja, se mantenha dessa forma. Talvez alguns diriam, por que criar um caso com uma coisa tão pequena como essa? Daniel, é só comer. É só comer. Você está criando caso, Daniel. Você é radical demais, você é puritano demais. Olha, a oportunidade pode passar. E além do mais, o rei pode tirar a sua cabeça fora. Para de ser radical. Olha, é só comer. O que tem de mais nisso? Não tem nada a ver, Daniel. Mas, meus irmãos, aqueles alimentos eram oferecidos a ídolos. Daniel sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia que aqueles alimentos eram oferecidos a ídolos. E ele coloca esse grupo de lado. Pense na influência que você poderá exercer, talvez alguém dissesse, encontrar-se no serviço público da Babilônia. Você vai salgar aquele ambiente. Você vai ser uma luz no palácio. Deixe de lado esse radicalismo. Daniel, ao invés de ser preso, olha, come, Daniel, para com isso. Daniel disse, prefiro a morte do que pecar ainda que um pouco. Prefiro morrer. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos falando disso. Preferi morrer do que pecar. Daniel disse, eu prefiro morrer, ainda que seja para pecar um pouco. Eu prefiro morrer. O segundo perigo, irmãos, foi a mudança dos valores. E é interessante aqui, os nomes foram trocados. Nabucodonosor é estrategista. Ele monta essa ideia e ele troca os nomes, não por acaso, não por achar bonito. Mas perceba uma coisa, os nomes são trocados. Com isso, a Babilônia, ou Nabucodonosor, queria que eles esquecessem do passado. Queria que eles não mais lembrassem de seu passado. A Babilônia queria remover os marcos, arrancar as raízes, arrancar os valores. Entre os hebreus, o nome, meus irmãos, era resultado de uma experiência com Deus. Cada nome de um hebreu era resultado de uma experiência com Deus. Todos os 4 jovens judeus tinham nomes ligados à pessoa de Deus. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar, cujo significado é Bel protege o rei. Então a Babilônia queria arrancar esses valores, queria arrancar o passado, queria imprimir nele novos valores, os seus costumes. Hananias significa Jeová é misericordioso, e passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abednego, cujo significado é servo de nego. Era isso que a Babilônia queria fazer com eles. Queria arrancar suas raízes, seus valores, e imprimir neles valores do mundo pagão. Assim seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs. De Bel, Marduk, Vênus e Nego, os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel e de seus amigos.
Era essa a intenção deles. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, mudaram seus nomes. Muitos jovens têm caído na teia do mundo. Muitos se envolvem de tal maneira que perderam o referencial, mudaram os marcos, abandonaram suas convicções e transigem com os absolutos e naufragam ou têm naufragado na fé. A Babilônia mudou o nome deles, porém não o coração. Os nomes foram mudados, mas jamais puderam mudar o coração desses jovens. Ela não conseguiu mudar o coração deles. Eles disseminaram que a maioria da batalha estava travada, era uma batalha da mente, não era uma luta para a perversão da vida, mas uma guerra para a firmeza na fé. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, as circunstâncias e as pressões externas ditassem suas condutas. Eles se firmaram na verdade, batalharam em defesa da fé e se mantiveram com a consciência pura. O terceiro perigo foram as ofertas vantajosas. Muitos judeus aqui se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Passaram, e melhor, esqueceram de Sião. E talvez disseram, isso não tem nada a ver. A Bíblia já não serve mais para nós. Agora nós estamos num estágio mais avançado. Estamos estudando a ciência. Além do mais, a Babilônia oferece riqueza, prazeres. Jerusalém só oferecia repreensão. Agora a Babilônia nos oferece dinheiro, fama, poder, prazeres. A Bíblia não serve mais. Porque lembra, lá em Jerusalém, no templo, em Sião, nós tínhamos uma vida opressora. Não pode isso, não pode aquilo. Mas a Babilônia não. A Babilônia nos oferece viver abertamente como queremos e ainda mais. Diante disso nos oferece poder, dinheiro, fama. Não, Jerusalém não. Jerusalém não. Sião não. Precisamos esquecer isso. Muitos judeus aceitaram as propostas. Muitos judeus compactuaram com isso. Todavia, meus irmãos, Daniel e seus amigos não fizeram dessa forma. A lei de Deus, pensavam eles, é muito rígida. Tem muitos preceitos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para alguns jovens aqui. Tenha cuidado quando você ouvir alguém falar dessa forma. Quando você falar, ouvir falar isso, olha, o pastor fulano é muito rígido. Olha, a igreja ciclana é muito... Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Muitas pessoas, eu lembro quando nós estávamos na Luz Brilhante, que nós fomos visitar uma mulher, ela disse, não vou mais para a igreja não. A igreja é cheia de regras. A igreja é cheia de normas, irmão. Eu disse para ela, então vamos tirar as regras do mundo, vamos tirar as normas do mundo e vamos ver como é que o mundo fica. Vamos tirar as leis. Vamos ver como é que o mundo vai então. Imagina isso, num mundo caído, você tira as leis, tira as regras, tira as normas. Como é que vai ficar o mundo? O mundo vai ficar muito ruim mesmo, vai ficar um caos. E a igreja? Se existe regras, se existe normas, o crente consagrado, o crente fiel, o crente íntegro, a pessoa de Deus, ele ama isso. Ele ama os preceitos de Deus, ele ama a lei de Deus, ele ama as regras de Deus, porque elas servem para lhe dar orientação, para lhe colocar num caminho que conduz à vida eterna. Elas servem para isso. Então, se você ouvir alguém dizer, olha, o pastor, a igreja, tenha cuidado com isso. Eles chegaram a dizer, a Bíblia não serve mais para nós. Agora nós estamos num estágio mais avançado. A lei de Deus é muito pesada, muito rígida, tem muitos preceitos. Assim, muitos se libertaram de seus escrúpulos e se esqueceram de Deus e de sua palavra. Para eles, todavia, se tornaram tudo relativo. Os tempos estavam mudando depressa. Eles precisavam se adaptar às mudanças.
O quarto perigo que Daniel enfrentou estava escondido atrás das vantagens do mundo. Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes, mas não seus corações. Eles compreenderam que a babilonização era uma porta aberta para a apostasia. Sentiram que o paternalismo da Babilônia era pior que a espada. A guerra das ideias, da lavagem cerebral e da civilização moral, a filosofia de que nada tem a ver, procedente, eles entendiam isso, era do maligno. Daniel não negociou seus valores, ele não se corrompeu, não se mundanizou, ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar, quando não era vigiado e mesmo quando não estava correndo risco de vida. Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Deus não o livrou Daniel do perigo, mas lhe deu livramento no perigo. Ele não satanizou a cultura, dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu com os corredores do palácio sem se corromper. Daniel e seus amigos, meus irmãos, viveram uma vida que agradou a pessoa de Deus, contudo jamais se corromperam. Eles tinham consciência de que pertenciam a um Deus soberano que reina no universo. Mesmo cercado por uma Babel de outras vozes, sempre se orientaram pela palavra de Deus, sempre se orientaram pela voz de Deus, resistiram sempre aos interesses da Babilônia. Quando esses chocavam com os interesses do reino de Deus, Daniel e seus amigos se mantinham firmes. Não negociavam a verdade em hipótese alguma. Deus sabe que o meu coração é deles e não devo ceder por nada. Esse era o pensamento de Daniel. Mas Daniel não era um homem apenas de absoluto que transigia com o pecado. Seus grandes projetos de vida eram honrar a Deus. Muitos jovens estão caídos, confusos com o seu coração, talvez gelados e determinados a ceder e a transigir com o pecado, desde que vivam os seus vícios e sua vida impura. O mundo está mudando todos os dias. Os valores morais, meus irmãos, estão sendo tripudiados. Vivemos numa Babilônia de permissividade. O reino do hedonismo, numa terra de infidelidade, num cativeiro de pecado. Para a geração contemporânea, não existe mais absoluto. Tudo é relativo. Nada mais é pecado, tudo é normal, nada tem a ver. Esse é os nossos dias. Esse é o nosso tempo. Nada mais é pecado. Tudo é normal. Tudo é normal. Vivemos numa época de hedonismo, numa terra de infidelidade, de cativeiro do pecado. Para a geração de hoje, não existe mais absoluto. Não existe mais absoluto. Irmãos, Daniel foi sábio em sua decisão. Ele foi sábio em sua decisão, ele teve tato para lidar com as dificuldades. O versículo 8 nos informa, mais uma vez, que ele pediu, ou seja, ele foi firme. Mas eu acho interessante que à medida que ele foi firme, ele foi gentil. Ele poderia ter se expressado de uma outra forma. Talvez dizendo para o chefe dos eunucos: eu não vou comer isso. Isso é satânico, isso é diabólico, isso é do maligno. Mas se você vai ver, ele é gentil, ele é firme, ele é perseverante, mas ele é gentil. Ele disse não com calma, ele disse não de uma maneira sábia. Embora seja a ordem do rei, ele poderia dizer: Azael do rei, o problema é do rei. Mas ele não age dessa forma, ele é firme, a maneira que ele é gentil, ele é também perseverante. E ele disse não, eu não como carne. Mas embora seja a ordem do rei, ele não o expressou dessa forma. Talvez se tivesse feito isso, certamente teria sido morto. E se morresse, não seria por fidelidade, mas por tolice. Ele disse não de uma maneira gentil, ele foi firme, ele foi perseverante, ele não foi tolo.
Ele foi sábio, por isso ele viveu. Daniel, meus irmãos, foi coerente durante suas decisões. Porque disse não nas provas mais simples, pôde dizer não nas provas mais difíceis. Ele foi muito sábio em suas decisões, ele foi muito firme, ele foi muito coerente em todas as decisões que ele tomou. Mais tarde, os irmãos vão ver, ele vai enfrentar a cova dos leões com a mesma firmeza, com a mesma gentileza, com a mesma perseverança. Ele enfrenta a cova dos leões. Meus irmãos, nosso mundo está mudando todos os dias. As pessoas dizem para você que nada, os tempos mudaram. Sexo antes do casamento não tem nada a ver, não tem problema. E pastor, no seu tempo, olha lá, era diferente. Eu já vi alguém dizer: papai, olha, no seu tempo era diferente, as coisas estão mudando. Sexo antes do casamento tem nada a ver. Ficar com um rapaz ou com uma moça que não seja da igreja tem nada a ver. Ter um monte de amigos incrédulos no Face, pastor, acho que não tem problema nenhum não. Senhor, o que manda é o meu coração, porque o que vale é o meu coração, a minha consciência. Mas espera aí, quando você chegar a esse estágio aí, o seu coração e a sua consciência já lhe venderam faz tempo. Já lhe venderam faz tempo. Ficar com um rapaz ou uma moça hoje e com outro amanhã, não tem problema. Visitar os sites pornográficos na internet, não tem problema. Mas lembra que Jesus disse em Mateus 5, 29? Se o teu olho direito te faz tropeçar, o que se deve fazer? Arrancar e lançar diante de ti. Daniel era radical, irmãos, em sua posição. Ele era radical. Se você olhar para a vida de Daniel, você vai perceber, ele era radical em sua posição. Ele não estava aberto a mudanças. Como eu disse, ele foi trazido muito jovem para a Babilônia. Ele sai de sua terra natal, ele sai de perto de seu pai, de perto de sua mãe, ele sai de perto de seus líderes espirituais. Mas ele não está aberto a mudar. Ele não muda de acordo com as circunstâncias, ele não muda de acordo com o meio em que ele está inserido. Ele é firme, embora sendo gentil, ele é firme, ele é perseverante. Os valores de Daniel são absolutos, são inegociáveis. Ele sabe que ama a Deus e sabe que tem que ser íntegro diante de Deus, mesmo que não houvesse a presença de seus líderes espirituais, ainda lá ele se mantinha firme. Seus valores são consagrados a Deus, seus absolutos são eternos, porque o aprender é de Deus. Se essas mudanças viessem a interferir em sua fidelidade com Deus, logo ele não negociava. Ele não negociava. Mas hoje, muitos jovens estão se contaminando. Há namoros permissivos. Há namoros permissivos. Há roupas indecorosas. Há pessoas viciadas em pornografia. Há moços usando adornos peculiares às mulheres. Há pessoas agredindo o próprio corpo com tatuagem e piercings. Jovens entrando na onda e se conformando com o mundo, estão sendo tragados por eles. E talvez a onda do nada a ver, não tem problema, o tempo é diferente, o tempo é outro, tem invadido esta mente. E último, eu destaco Daniel, um jovem fiel, apesar de um futuro de glória. 4 pontos nos chamam a atenção na vida de Daniel a respeito de seu futuro de glória. Em primeiro lugar, ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Apenas ficou com medo e tentou devolvê-lo de seu propósito. Mas é interessante que Daniel argumenta com ele, que confiou no Senhor Deus, e Deus o honrou. Ele e seus amigos tornaram mais robustos do que os outros estudantes. Jovens crentes precisam se destacar.
Um jovem crente precisa ser cabeça e não cauda. Deve servir a Deus se impondo na frente. Isso é um fato. Em segundo lugar, ele foi aprovado como grande honra. Fielmente, o curso de 3 anos ele terminou. Era a hora do exame final. Com suas universidades britânicas, em dias passados, em seus exames, na Babilônia, o exame era oral, não era escrito. Na Universidade Britânica, irmãos, em dias passados, os exames também eram assim. Eles eram orais, não eram escritos. E é interessante que Daniel vai ser examinado pelo próprio rei. É o próprio rei que vai examinar Daniel e seus amigos. Eles vão ser examinados, eles vão ser provados. Vão ser aprovados e vão ser considerados, diz o texto sagrado, 10 vezes mais sábios do que os outros estudantes. Como resultado de cada um, os 4 foram colocados em altos cargos ou em cargos altos, porque foram fiéis a Deus. O Senhor honrou 10 vezes mais do que os outros estudantes. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena não negociar os valores. Vale a pena amar a Deus. Olha aqui o rei examinando os 4. O próprio rei faz esse julgamento, que eles eram mais sábios 10 vezes mais do que os outros estudantes. E por essa razão eles vão ser colocados nos mais alto posto que existe. Eles vão chegar lá. E eu concluo dizendo: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena conservar a alma, a vida pura, limpa. Vale a pena ser radical. Vale a pena ser puritano. Vale a pena ser conservador. Vale a pena ser antiquado. Vale a pena ser ultrapassado. Vale a pena amar a Deus. Mesmo no mundo caído, vale a pena amar a Deus. Ame a Deus. Seja íntegro, seja fiel a Deus. Não negocie nunca os valores absolutos de Deus, porque vale a pena. O próprio rei fez o exame, e o próprio rei disse: são 10 vezes mais sábios, e por essa razão serão colocados nos postos mais altos dentro do governo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser íntegro. Sabe, irmãos, quando eu conhecia Cristo, eu já estava casado. Eu não tive o privilégio de ser de uma mocidade. Eu não tive o privilégio de ser de uma mocidade cristã. Eu não tive esse privilégio. Mas eu digo para você, você tem esse privilégio, sabe, de escrever, não aqui nessas folhas, mas de escrever no livro de Deus a sua história. De alguém que amou a Deus enquanto aqui viveu. De alguém que foi íntegro à pessoa de Deus enquanto aqui viveu. No mundo caído, no mundo onde os valores morais estão aí jogados, no mundo onde o relativismo, o hedonismo predomina. Escreva a sua história. Seja fiel a Deus, ame a Deus. Acima de todas as coisas, ame a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida de Daniel e seus amigos, pelo testemunho que deram dentro daquela nação pagã. Um mundo pervertido, entregue à idolatria e ao pecado.
esses 4 adolescentes, esses jovens, foram a luz do Senhor naquele mundo. Por amarem, por conhecerem o Senhor, foram íntegros, não negociaram os valores, estiveram firmes, foram firmes durante suas vidas naquele mundo caído. Deus bendito. Acreditamos que ainda hoje há pessoas fiéis, há jovens íntegros que têm conservado e conservarão a sua vida, não negociarão seus valores, farão a diferença onde estiverem inseridos, glorificarão o teu nome, sendo tementes e amando o Senhor. Dirija, ó Deus, a vida de cada jovem que está nesta noite, para tomar posse da vida de Daniel como exemplo para a sua vida, para serem fiéis, íntegros e, acima de tudo, para amar o Senhor de todo o seu coração. É nossa oração de agradecimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.